Bom, a Jovem Pan vem informando desde cedo, uma avalanche atingiu um hotel em Pescara, no centro da Itália, ainda como consequência do terremoto dessa semana. E está conosco aqui no Jornal da Manhã a deputada ítalo-brasileira Renata Bueno. Ela trabalha, obviamente, na Itália, atua na Itália, mas está aqui no Brasil nesse momento, mas tem, claro, muito contato nesse momento com a região. Deputada, muito obrigado pela atenção, bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia, Tiago, Joseval, a todos que nos ouvem. É sempre um prazer estar com vocês. Deputada, para a gente ter uma ideia, essa região é uma região mais central da Itália e quais são as informações que já passaram para a senhora? É sempre a mesma área que desde agosto do ano passado vem sofrendo terremotos. Essa região que pega a divisa entre o Lácio, que é o estado onde a capital é Roma, e o Abruzzo, né, onde fica Pescara e essas principais cidades que também estão sofrendo muito, a Matrite, estão sofrendo muito já desde agosto do ano passado. São milhares e milhares de terremotos que aconteceram nos últimos meses, né? Alguns mais fortes, outros mais fracos. Até agora eles tinham conseguido evitar outros danos nos últimos meses, mas esse dessa semana acabou sendo trágico justamente porque as condições não são boas lá. É um inverno muito rigoroso, neve com grande quantidade, então isso dificulta muito também o acesso aos locais danificados, né? Então, e essa avalanche que pegou esse hotel Rigopiano ali na região de Pescara, era um hotel onde as pessoas iam para relaxar, era um hotel onde as pessoas tiravam férias, ficavam lá tranquilas, uma espécie de um hotel spa, que acabou sendo completamente coberto por essa avalanche. Então é uma mistura, né, entre a avalanche e o terremoto, e eles tiveram muita dificuldade para fazer o socorro do local. Então não conseguiram até agora muito êxito. São mais de 30 pessoas que estão lá dentro e não tiveram ainda muito êxito no resgate dessas pessoas. Infelizmente, é a tragédia da natureza que continua acontecendo na Itália. Eu não estou lá. Eu embarquei para o Brasil ontem, então não senti em Roma, no último que aconteceu em novembro, no final de outubro, na verdade. Eu estava em Roma e senti muito o terremoto e entrei em pânico justamente porque não sou acostumada, né, como eles, enfim, mas é sempre desesperador a situação de você sentir tudo tremendo, tudo balançando. E essa vez aconteceu a mesma coisa em Roma, né, muitas escolas fechadas, estações do metrô fechadas, algumas pequenas rachaduras em alguns locais, como aconteceu também da outra vez, tiveram pontes interditadas, algumas igrejas. A minha arquiteta, inclusive, me ligou e falou, olha, eu estou aqui desesperada, tendo que buscar meus filhos na escola, porque está todo mundo em estado de pânico, né, tendo que cancelar os compromissos. Então é uma situação realmente muito desagradável. E o pior, que não tem o que fazer. Né? Então, infelizmente, o governo italiano tem toda uma superestrutura à disposição para salvar, para dar apoio, né? Para reconstruir, como já está acontecendo, a linha Matrite, naquela região que sofreu em agosto do ano passado. E o parlamento também à total disposição para aprovar as leis de emergência. Então, a questão é que não tem como prevenir e nem prever, né, a situação do terremoto. Então é realmente muito triste. Eu ouvi direito, a senhora falou, deputada, em milhares de abalos sísmicos, é isso? Desde agosto do ano passado foram mais de 300 mil abalos sísmicos. É um número absurdo que a gente não consegue imaginar. Como a gente aqui no Brasil não sofre isso, a gente não tem ideia do que é. Mas são, a cada poucos segundos, existem essa mexida da terra que eles consideram pequenos terremotos. Então, tem desde os mais fraquinhos, que se sente muito pouco, às vezes nem se sente, né, desde esses mais altos, que acabam afetando e danificando, enfim, trazendo tragédias maiores. Deputada, só para a gente encerrar, a Itália tem algum tipo de melhoria para a infraestrutura, para enfrentar os terremotos? Porque o país vem enfrentando terremotos, como a senhora já destacou, há alguns anos, isso vem aumentando no país. Como que é a infraestrutura para o país lidar com isso, equipes de resgate, como é que é esse trabalho? Para qualquer construção a ser feita, já há bastante tempo, existem leis e normas
antissísmicas que têm que ser respeitadas. Isso sem dúvida. O que acontece é que esses principais borgos afetados, o que são os borgos? São aquelas pequenas cidadezinhas muito, muito antigas que sobrevivem ainda na sua história, por mais que tenham a estrutura reforçada, dependendo da intensidade do terremoto, eles realmente a estrutura não dá conta, né, e acaba cedendo. Claro que existe todo um plano agora, não tem como a Itália destruir o que existe e reconstruir, né, para poder evitar danos de estruturas nos terremotos. Então, conforme isso vai acontecendo, é óbvio que as reconstruções estão sendo feitas dentro de todas as exigências para que não sofram mais, porque são regiões de alto risco sísmico, né? Então, isso vai ser recuperado de forma estruturada, mas infelizmente muitos lugares não têm. A Itália está muito pronta, já teve histórias graves de terremotos, é óbvio, mas nunca de tanto tempo e com tantos terremotos de sequência como está acontecendo agora.